Olá, meninas e meninos, como vocês estão se sentindo hoje? Hoje é o último dia do ano de 2020. Em geral, as pessoas fazem exercícios de avaliação, de autoavaliação, de reflexão sobre como foi o ano. Este ano foi um ano atípico, todos nós do planeta inteiro vivemos uma situação complicada e complexa com relação à pandemia, e eu resolvi fazer esse vídeo para trazer alguns apontamentos para que nós reflitamos a respeito de tudo isso que está acontecendo e do que já aconteceu, para que assim então tenhamos uma oportunidade de reflexão. São algumas perguntas, eu não vou responder essas perguntas, e a minha sugestão é que você assista ao vídeo, depois volte, anote as perguntas e à medida que você for ouvindo de novo, você vá fazendo a resposta. Ou à medida que o vídeo for correndo, você vai anotando, pausando e refletindo aí sobre que resposta você daria para cada uma dessas perguntas, tá? A primeira dessas questões tem a ver com a fala do Jean-Paul Sartre, em que ele diz que morremos quando deixamos de ser úteis. E nesse momento que nós estamos vivendo, desde o início da pandemia, foi e está sendo um momento de bastante desafio. E acho que cada um de nós pode refletir o que nós fizemos e ainda podemos fazer para sermos úteis nesta situação, neste momento tão complexo e complicado que estamos vivendo. Desde o início, o que eu fiz, o que você fez, o que cada um de nós fez, em se tratando de sermos úteis. Sermos úteis para nós mesmos, sermos úteis para as pessoas mais próximas de nós, sermos úteis para o planeta. E talvez você pense assim, mas como assim ser útil? O que eu poderia fazer para ser útil nesse momento? Fazer trabalho voluntário? E fazer trabalho voluntário às vezes pode ser perigoso, porque se eu for me voluntariar num hospital, por exemplo, eu posso acabar me contaminando. Mas às vezes a gente acaba achando que é muito difícil ser útil e às vezes é mais simples do que parece. Uma das possibilidades de ser útil é simplesmente seguir os protocolos determinados pelos órgãos internacionais de saúde. E três desses encaminhamentos são bastante simples, que é evitar as aglomerações, usar a máscara e cuidar da higiene pessoal, principalmente da higiene das mãos. Se cada um de nós fizer isso, a gente já está sendo útil. Útil para si, porque você vai evitar o autocontágio. Útil para o outro, porque ao evitar o autocontágio, você evita disseminar o vírus para outra pessoa. E útil para o planeta, porque quanto menos contaminação houver de outras pessoas, menos disseminação do vírus haverá para mais pessoas, o que pode fazer com que haja com que haja menos disseminação então desta doença. Percebe que isso seria uma forma de ser útil? Útil para si, útil para o outro e útil para o planeta. Então vamos pensar juntos o que nós fizemos e o que nós ainda podemos fazer para sermos úteis nesse momento em que nós estamos vivendo, e não só em relação à pandemia, mas em relação às outras coisas, né? Sobre o ano de 2020, vamos levar adiante essa fala do Sartre e para o ano de 2021. Morremos quando deixamos de ser úteis. Então, o que eu posso fazer então para 2021 para ser cada vez mais útil? Outra coisa que eu queria refletir com você em relação ao ano de 2020. A palavra problema, do ponto de vista etimológico, ela traz dois significados que acabam sendo sinônimos um do outro. Ir para frente, ir adiante. Desde que começou a pandemia, nós estamos perante problemas, situações adversas e novas, que nenhum de nós até então tinha vivido. Então são problemas. O que nós fizemos com isso? Como que nós lidamos com isso e como que nós aproveitamos todos esses problemas que vieram para nós? Nós ficamos parados, estagnados, ou nós utilizamos isso para ir para frente, para ir adiante? Se você fizer uma pesquisa aí no Google, nas ferramentas de busca, sobre a etimologia da palavra problema e sobre o que os pensadores dizem a respeito de problema, você vai encontrar alguns deles, dentre os pensadores, o Henry Ford, o Henry Ford, que é o criador da Ford,
E você vai ver que o próprio Ford falava a respeito disso, de que o problema é uma oportunidade. Então, todas as vezes que eu me vejo perante uma situação de fracasso, na verdade, eu me vejo perante uma oportunidade de ir para frente, de ir adiante. Pelo fracasso, eu tenho a oportunidade de revisar o que não deu certo e começar de novo. Então, vamos pensar juntos, ao longo deste ano, todas essas situações problemáticas e desafiantes que nós vivemos em se tratando desta pandemia, o que é que nós fizemos com isso? E o que virá no ano de 2021? Como que nós vamos lidar com isso? A gente vai parar, estagnar, ou a gente vai aproveitar e ir para frente, ir adiante, revisar, rever, refazer, replanejar e ver o que a gente consegue fazer melhor para poder ir para frente, né? Outra coisa, sobre esse momento e também sobre as coisas que ainda poderão vir no ano de 2021, já que a vida é um desafio constante, né? Nós sempre vamos passar por situações desafiantes. Eu quero que nós pensemos juntos a respeito de uma frase do Buda, em que o Buda dizia que nada é fixo ou permanente. Então, todas as coisas passam, as coisas não duram para sempre, não só as coisas boas, mas também as coisas ruins. Nada é fixo ou permanente, todas as coisas passam. Como será que nós estamos se tratando deste momento? Será que nós estamos, apesar de tudo, apesar das dores, do sofrimento, das dificuldades, será que nós estamos confiantes de que isso também vai passar? Porque nada é fixo ou permanente? Será que nós estamos confiantes de que cada dia que começa nós temos novas oportunidades e que nós podemos ir para frente, ir adiante, e de que nós podemos ser úteis para nós, úteis para o próximo, úteis para o planeta, e que as coisas podem se tornar diferentes, pelo menos? Como será que nós estamos lidando com isso, né? Então, acho que seria interessante que nós levássemos adiante essa frase do Buda: nada é fixo ou permanente. Principalmente em relação às coisas ruins, mas também em relação às coisas boas, porque nada é fixo ou permanente. As coisas passam, as coisas vêm e vão na nossa vida, né? Outro aspecto. Uma das coisas que talvez mais trouxeram desafios nesse ano de 2020 em relação à pandemia foi a respeito da falta de planejamento. As pessoas que talvez não tinham nenhum tipo de planejamento e que se viram naquela situação de ter que se recolher, talvez foram as que tiveram maiores dificuldades, principalmente no início, nos 3 primeiros meses da pandemia. Talvez uma das grandes oportunidades que esse momento nos trouxe foi de levarmos bem a sério a reflexão sobre a importância do planejamento. Você é uma pessoa que planeja? Você é uma pessoa que pensa no amanhã? Ou você leva adiante a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Por mais que a gente saiba que vai morrer, é a única certeza que nós temos. E é muito comum a gente ouvir pessoas falar assim: eu vou aproveitar a vida porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Realmente a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Mas e se tiver vivo amanhã? E eu não tiver planejado o dia de amanhã, como que vai ser o dia de amanhã? E esse planejamento, que eu acho que muitas pessoas não fizeram e foram pegas de calças curtas, e penso que a partir de agora todos nós devemos ficar mais atentos a isso, ele deve abarcar vários aspectos, tá? O aspecto financeiro, o aspecto emocional, o aspecto afetivo, o aspecto fisiológico, vários aspectos, o máximo de aspectos que nós pudermos levar adiante em relação ao planejamento, eu acredito que nós devemos considerar, porque acredito que esse ano de 2020 e a pandemia trouxe esse momento para que nós observássemos. Se eu planejei alguma dificuldade, pode ser que eu tenha tido menos problema. E se eu não planejei, pode ser que eu tenha tido mais problema. E a partir de agora, quanto mais planejamento eu tiver, menos dificuldade eu posso ter. Alguém pode pensar assim: mas isso não é ser pessimista? Isso não é ficar pensando que o pior vai acontecer? Ficar pensando em tragédia? Depende do ponto de vista. As pessoas podem pensar o que elas quiserem. Haverá pessoas que pensarão sim, e está tudo bem, e haverá aquelas que não pensarão sim, e está tudo bem também. Eu prefiro pensar que o planejamento é uma forma de você se sentir mais seguro. Não é ficar esperando pelo pior, é apenas ficar preservando para poder desfrutar do melhor.
Então, quanto mais planejamento eu tiver, mais eu vou poder desfrutar do melhor que a vida pode oferecer. Eu não planejo esperando pelo pior, eu planejo para poder desfrutar do melhor, porque quanto mais recursos eu tiver, mais eu posso desfrutar do melhor. Vamos pensar juntos a respeito disso, ok? Outra coisa, com relação ao isolamento social, principalmente no início da pandemia, nós tivemos a oportunidade de ficarmos muito conosco. Houve muitas orientações para que as pessoas ficassem em casa e aquelas que moram sozinhas, como eu, a gente ficou muito tempo só, muito tempo sem interação. No meu caso, eu trabalho na universidade e na minha universidade as aulas foram suspensas durante todo o ano de 2020. As aulas só voltaram agora no mês de dezembro, mas em forma remota. As outras atividades seguiram, mas todas em forma remota. Então, eu não tive contato com os meus colegas, eu não tive contato com os meus alunos. E a maior parte de nós passa grande parte do tempo nas atividades profissionais. A gente fica menos tempo com a família. Para mim, que moro só, eu fiquei muito tempo comigo, muito tempo sozinho. E acredito que essa foi a realidade de muita gente. Então, foi um momento para que nós pensássemos. Como foi estar comigo? Vamos pensar juntos? Como foi estar consigo? Como foi estar com a sua companhia? Como você lidou com isso? Você é uma boa companhia para si? Sobre o que você pensou durante esse período em que você esteve sozinho com você mesmo? Quais foram as ideias que você teve? Quais os julgamentos que você fez em relação a si? Quais as atividades de lazer que você identificou, descobriu? Que hobbies novos que você descobriu? E que atividades novas que você descobriu, que você não conhecia, não sabia, e que passaram a ser atividades de passatempo, atividades prazerosas, atividades que fizeram com que você se sentisse bem estando consigo. Vamos pensar juntos a respeito disso, porque nós não sabemos como que vai ser o futuro, o que ainda vai acontecer, e quantas vezes mais nós vamos ter que ficar sozinhos conosco. E quanto melhor companhia nós somos para nós, mais tranquilo vai ser estarmos conosco. Então, acredito que é um outro bom exercício para que nós aproveitemos o ano de 2020. Como foi estar consigo? Que atividades novas que a gente pode ter descoberto nesse exercício de estar consigo? Que lazer, que hobby, que passatempo que nós descobrimos e que fez com que nós nos sentíssemos bem estando cada um apenas consigo. Ou se você esteve mais com a sua família, estenda isso para os seus familiares. Como foi estar com seus filhos, com seu marido, com sua mulher? Que atividades novas que vocês fizeram? Que lazer novo que vocês descobriram? Que momentos de prazer que vocês tiveram, que fizeram com que vocês se conectassem mais? Vocês conversaram mais? Sobre o que vocês conversaram? O que vocês descobriram de novo que fez com que vocês se conectassem mais? Acredito que o momento do isolamento social foi bom para que houvesse essa conexão consigo e essa conexão com as pessoas que vivem no mesmo ambiente. Porque pela correria do dia a dia, a gente se desconecta muito de si e se desconecta muito das pessoas que vivem conosco. Mas acho que hoje é o momento, né, o dia da gente refletir como que foi esse momento de autoconexão e de conexão com as pessoas que estão à nossa volta, né? Outra coisa, e essa outra coisa tem a ver com a história do planejamento. Como que nós lidamos com o aspecto de sermos autônomos e independentes? E o que isso quer dizer? Tem pessoas que são muito dependentes, que esperam muito dos outros, que ficam muito na expectativa de que vão receber auxílio, de que vão receber suporte, de que vão ser socorridas pelas outras pessoas. E aí você pode estender isso sobre vários aspectos que você quiser, pensando na questão daquelas pessoas que são dependentes de algum tipo de suporte, algum tipo de auxílio. Seja financeiro, seja emocional, seja espiritual, qualquer tipo de auxílio, de suporte que você quiser. Como que nós lidamos com isso ao longo deste ano? Será que nós conseguimos ser mais autônomos, ser mais independentes? E aí, por isso que eu falei que tinha a ver com o aspecto do planejamento. Quanto mais planejamento eu tive, quanto mais organizado eu fui, ao longo dos anos anteriores, ao longo dos períodos anteriores, menos dependência
provavelmente eu tive em relação aos outros. E aí a dependência sobre vários aspectos, tá? Quanto mais autonomia, quanto mais independência afetiva, emocional, espiritual, intelectual, financeira, enfim, eu tenho, menos dependência eu devo ter tido ao longo desse período, principalmente nos primeiros momentos, que talvez tenham sido os momentos mais desafiantes. À medida que o tempo foi passando, talvez nós tenhamos ficado mais acostumados, digamos assim, a tudo isso, mas no início talvez tenha sido mais difícil. Como será que foi para nós esse exercício da autonomia, da independência sobre vários aspectos, né? Como que nós lidamos com isso? Vamos pensar um pouco também a respeito disso, né? Outra coisa, isso que aconteceu e ainda está acontecendo é um fator externo. E vamos pensar de que forma esse fator externo pode ter nos afetado. Eu já falei várias vezes nos vídeos que tem aí no IGTV, faço uma analogia com barril de pólvora. Às vezes as pessoas falam que elas não são estressadas, irritadas, mal educadas. Os outros é que fazem com que elas sejam assim. E eu sempre peço para que todos nós reflitamos a respeito disso. E faço uma analogia com barril de pólvora. O barril de pólvora, a pólvora, ela é explosiva por natureza. Então, não é o fósforo que faz com que a pólvora exploda. A pólvora é explosiva por natureza. O fósforo é apenas um gatilho. O fósforo faz com que a pólvora tenha a explosão, mas ela é explosiva por natureza. O fósforo é um gatilho, é um elemento externo que vem e que faz com que a pólvora exploda, mas não é o palito que faz a pólvora explodir. Ela é explosiva por natureza. Então, quando o fator externo vem e provoca algum tipo de estrago, de estrondo em nós, o fator externo é apenas um gatilho. Aquele estrago que houve, ele já era inerente à nossa personalidade. Então, o que aconteceu neste ano de 2020? Como que nós reagimos a tudo que nos aconteceu? Nós somos explosivos, intempestivos, nós ficamos estagnados e parados, nós ficamos traumatizados, nós aproveitamos o momento para irmos para frente, para seguirmos adiante. O que nós fizemos com todos esses fatores externos que aconteceram? E aí a reflexão é, o fator externo é apenas um gatilho. Todas as reações que nós temos, elas são nossas. As pessoas não são responsáveis pelos nossos desequilíbrios. Isso é inerente à nossa personalidade. A pessoa é apenas um gatilho. Isso tudo é inerente a nós, está dentro de nós. Então, cada reação que nós temos a todas as coisas que acontecem é um momento de reflexão para a gente pensar como eu estou reagindo a isso e o que eu tenho dentro de mim que faz com que eu reaja deste jeito. E aí, eu fiquei falando durante muito tempo, lá nas lives, a respeito da criança interior. Então, as reações que nós temos, as coisas que nos acontecem, são reações associadas à nossa criança interior, especialmente as feridas que essa criança interior traz. Então, as pessoas à nossa volta, os fatores externos que acontecem, eles acionam gatilhos internos nossos. O que nós trazemos à tona é nosso. Então, não é a pessoa que nos desequilibra, a pessoa apenas aciona algo que é nosso. E eu acho que não só nesse ano de 2020, mas na vida nós precisamos levar isso muito adiante e refletir muito a respeito disso, porque as pessoas não são responsáveis pelos nossos desequilíbrios. Isso é nosso. É algum fator interno nosso que faz com que venha à tona algum tipo de reação associada a um fator externo. E é um momento para que nós exercitemos a autorreflexão e pensemos o que está acontecendo, por que esse fator externo provocou essa reação em mim e o que eu preciso refletir a respeito disso, né? Outra coisa, ao longo desse ano, principalmente com relação à pandemia, muita gente se mostrou ansiosa e temerosa sobre o que ia acontecer. E muita gente ainda está, porque nós não sabemos quando nós teremos uma vacina, que vacina será eficaz e quando que nós poderemos
ter a eficácia dessa vacina em prática, né? Para que as coisas comecem a voltar ao normal, voltar ao que eram antes. Isso costuma gerar muita ansiedade nas pessoas. E a ansiedade, a insegurança, o receio, o medo, tudo isso são sintomas associados a algo que aconteceu no passado, quando nós éramos bebês. Então, este momento, não só este, mas principalmente este momento, que é um momento atípico, muita gente se sentiu muito ansiosa e ainda está muito ansiosa, principalmente porque não sabe o que vai acontecer. E um dos elementos que estão por trás da ansiedade é justamente isso, é não saber o que vai acontecer, é o medo do futuro, né? O que está por trás disso? Está por trás disso uma ausência de aconchego, uma ausência de segurança, uma ausência de conforto que nós achamos que não tivemos quando nós éramos bebês durante a fase da amamentação, que é chamada de fase oral. Aconteceu alguma coisa que nós interpretamos como ausência de aconchego, de conforto, de segurança por parte da pessoa que exerceu a função materna. E aí, até hoje, nós trazemos isso como uma ausência, como uma carência. Isso se manifesta como um sintoma. Então, nós nos sentimos inseguros, nós nos sentimos temerosos, nós nos sentimos medrosos com relação ao que pode vir a acontecer, que foge do nosso controle, naturalmente, nenhum de nós sabe o que vai acontecer. E o que a gente faz com isso? Como que a gente lida com isso, né? Agora não dá mais para voltar atrás, não dá mais para que a pessoa que exerceu a função materna dê aquilo que nós interpretamos como sendo uma ausência. Quem tem que fazer isso somos nós. Nós que temos que dar o aconchego, o conforto, o consolo e a segurança para a nossa criança interior. Então, um exercício que nós podemos fazer para poder receber 2021 é justamente esse exercício de receber com amor, com gentileza, com generosidade a nossa criança interior. E eu quero que você interprete a nossa criança interior como você mesmo, tá? Seja gentil, seja generoso, seja amoroso com você. Eu há pouco fiz uma postagem lá no Story a respeito disso, sobre a ansiedade, sobre o fato de que as pessoas, nos momentos de maior ansiedade, elas passam por isso quando elas estão sozinhas. E grande parte das pessoas acabam passando por esses momentos e indo adiante, vencendo esses momentos. E quando a gente consegue fazer isso, a gente, em geral, não para pensar o quanto nós somos fortes, o quanto nós somos grandiosos, né? E cada um de nós precisa fazer isso. Então vamos receber 2021 com essa certeza de que nós precisamos ser gentis, generosos e amorosos conosco. Por quê? Porque no final das contas, a única pessoa com quem nós realmente podemos contar é conosco. Então vamos ser amorosos, vamos ser gentis, vamos ser generosos conosco. Vamos nos receber com carinho, vamos comemorar as nossas vitórias, vamos nos tratar com amor, vamos nos oferecer aquilo de melhor que nós temos. Antes de oferecer o que de melhor nós temos para o outro, vamos oferecer para nós. Quando eu falei lá no início sobre a frase do Jean-Paul Sartre, aquela história do ser útil, morremos quando deixamos de ser úteis, eu sempre falava assim, o que de útil você fez para si, o que de útil você fez para a pessoa próxima de você, o que de útil você fez para o planeta. A primeira pessoa a quem eu me remeti foi o que de útil você fez para si. A primeira pessoa para quem a gente deve ser útil, gentil, generoso e amoroso é para nós mesmos. E isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. Isso é acolher a sua criança interior. Isso é dar segurança, conforto, aconchego, consolo para você mesmo. Quando a gente faz isso, a gente diminui muito a nossa ansiedade, a nossa insegurança, o nosso temor a respeito do futuro. Porque nós temos esses sentimentos porque nós interpretamos que faltou isso quando nós éramos bebês em relação à pessoa que exerceu a função materna. Essa pessoa não pode mais fazer isso, quem vai fazer isso agora somos nós. Então, todas as vezes que você se abraça, que você é amoroso, gentil, generoso, cuidadoso, carinhoso consigo, você está cuidando de si e fazendo com que haja menos ansiedade, menos insegurança, menos temor em relação ao futuro. Então, seja muito bom para você, seja muito gentil para você nesse ano de 2021,
porque isso fará com que você tenha muito menos insegurança, muito menos temor. Olhe para trás, veja todas as coisas que você já conquistou, veja todas as coisas que você já conseguiu, especialmente aquelas que você fez sozinho e aquelas que, para que você conseguisse, você não precisou passar a perna em ninguém, você não precisou dar golpe em ninguém, você não precisou mentir, você não precisou roubar. Você conseguiu às custas do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação. Se abrace em relação a isso. E a respeito desse momento que nós ainda estamos vivendo, eu queria que você pensasse para o ano de 2021. O que será, e eu também vou pensar naturalmente, o que será que nós precisamos que morra em nós e o que será que nós precisamos que permaneça vivo para 2021. E aí, aproveitando isso que eu acabei de dizer sobre o amor próprio, o que nós com certeza precisamos que morra em nós é justamente a autoagressão e principalmente a falta de amor próprio. E o que nós precisamos que nasça, ou que renasça, ou que mantenha, que permaneça vivo, é justamente o amor próprio, a autoconfiança, essa generosidade, essa gentileza para consigo. Então, deixe tudo de ruim do ano de 2020 no ano de 2020 e abra as portas para um ano de 2021, para aquilo que vai fazer com que você permaneça vivo. Vamos juntos então responder essas questões que eu coloquei neste vídeo, se você achar pertinente, e através dessa autorreflexão e de outras tantas questões que nós pudermos fazer para nós ao longo deste dia de hoje, vamos encerrar este ano e a partir de amanhã começar uma nova etapa cheios de esperança de que 2021 poderá ser ainda melhor. Nós teremos 365 oportunidades para termos um ano melhor, para termos uma vida melhor, porque a cada dia nós temos a oportunidade de começar de novo, né? Como dizia Chico Xavier, a gente não pode voltar e fazer um novo começo, mas a gente pode mudar e fazer um novo fim. E nós teremos 365 oportunidades para fazer isso, ok? Eu quero agradecer você pelo prestígio ao longo deste ano. E no ano de 2021 a gente continua com o projeto das lives, tá? Espero poder continuar contando com a sua audiência e com seu prestígio. Muito obrigado por você ter ficado aí. E, como eu sempre digo, vou dizer mais uma vez no último dia do ano e continuar dizendo em todo o ano de 2021. Fique bem, se cuide, se ame e em 2021 seja uma pessoa melhor. Obrigado e até mais.